existem seres habitando outros espaços. Something strange is going on. For some reason, they don't want to tell the people. Você sabia que o Brasil esconde um dos maiores mistérios ufológicos da história? Em 1996, o caso do ET de Varginha tomou conta do país. E até hoje, surgem novas pistas que podem finalmente revelar a verdade sobre aquele evento tão enigmático. Mas a história não para por aí. Nos Estados Unidos, Donald Trump fez promessas que deixaram o mundo inteiro em expectativa. Desclassificar informações sobre OVNIs. Ele sabia de algo, mas as respostas até agora só geraram mais dúvidas. E se você pensa que já viu de tudo, espere até ouvir o que está acontecendo no coração da Amazônia. Relatos de naves subaquáticas emergindo dos rios com luzes misteriosas, afetando até os povos indígenas da região. Mas o que todos esses casos têm em comum? Seriam apenas coincidências? Ou estamos sendo visitados por seres de outros mundos? Será que esse fenômeno tem explicações mais profundas do que imaginamos? Vamos te guiar por essa jornada de mistérios enquanto desvendamos esses casos e conectamos os pontos que ainda estão fora de nosso alcance. Vamos também trazer opiniões da doutora Ana Beatriz Barbosa sobre o tema extraterrestre, além de algumas teorias que podem mudar sua visão de mundo. Já deixe seu like para apoiar o canal. Meu nome é Gama e você está no canal Tesouro da Mente. Ah, eu uso essa máscara porque aqui o que importa é a mente, não a aparência. O caso do ET de Varginha, ocorrido em 1996, se tornou um dos maiores mistérios ufológicos do Brasil. Em janeiro daquele ano, 3 jovens mulheres, ao caminharem pela cidade de Varginha, avistaram uma criatura peculiar. Com pele marrom oleosa, olhos vermelhos e grandes protuberâncias na cabeça, o ser não foi imediatamente reconhecido como extraterrestre. Inicialmente, o trataram como um animal estranho, mas sua aparência bizarra logo chamou a atenção de autoridades e ufólogos. A partir daí, o fenômeno só se tornou mais controverso. A existência de objetos voadores não identificados. E que eu também acho bem viável. E agora também a NASA está abrindo aí arquivos que foram arquivos, estavam fechados, acho que liberados depois de 50 anos. O que você imagina disso, Rossandro? Bom, aí é o tema do polêmico, mas vamos embora. Eu não acredito, eu realmente não acredito que esse universo desse tamanho só para decorar a paisagem da Terra. A natureza, ela é muito mais inteligente que a gente. E eu falo natureza, essa coisa divina, que isso tem ocupação? Tem. De que forma? Talvez eu não esteja capacitada para ver. No dia 20 de janeiro, 1996 passava a ser um marco na história da ufologia mundial. Naquela data, o primeiro acontecimento de que se tem relato foi a 1h da manhã. A 10 quilômetros de Varginha, um casal de agricultores acordou assustado com o barulho dos animais agitados. Aí ela olhou e viu o objeto passando aqui, rapaz. Ela me chamou. Eu olhei, vem, o que é isso? Aí eu vi. Mas ele estava passando a que altura, mais ou menos? Tinha uma altura de uns 5 metros, mais ou menos. Baixinho? Baixinho. Tava pertinho, então. E te deu ideia de ser o que aquilo na hora? Quando você viu aquele... Na hora eu falei pra mulher assim, o que é isso aí? É um submarino? E tava flutuando aqui, amor. Poucas horas depois, às 9 da manhã, crianças que brincavam no bairro Jardim Andere, na zona sul de Varginha, teriam visto uma figura estranha dentro de uma construção. De acordo com um relato, o ser se parecia com uma pessoa e um animal ao mesmo tempo. Os bombeiros foram acionados e, segundo testemunhas, teriam capturado a criatura com uma rede e a levado para a Escola de Sargentos das Armas do Exército, a ESA de Três Corações. O caso ganhou ainda mais relevância quando começaram a surgir relatos de que o ser teria sido capturado pelas autoridades militares. O que ocorreu mesmo foi o seguinte: no dia 20 de janeiro, houve uma série de coincidências de fato. Havia no hospital de Varginha um casal de anões, onde a senhora estava grávida para ganhar um neném. Isso coincide com o fato de a ESA ter pegado essa criatura, ter colocado no caminhão e levado para o hospital de Varginha, onde o pessoal disse ter encontrado um casal de ETs. O que aconteceu com esse ser? Por que ele foi ocultado pelos militares e o caso abafado de forma tão sistemática? Porque a grande mídia, parece que, assim, a gente sabe que tem um conglomerado de mídia que ele... É aquela coisa, vê lá num determinada fonte de notícia e aí depois pipoca, né, em todas, né? Tem um manda-chuva, né? E esse manda-chuva talvez não quer que esse assunto seja discutido. Então, Mas quis em algum momento, né? Tanto que você falou, tinha no Fantástico. Sim, tinham pessoas, por causa de pessoas, né? Tinham pessoas que abraçavam isso, como o Luiz Petri, no passado, e ele lutava para poder colocar isso no ar.
Mas são pessoas. Agora, como organização, não tem nenhum interesse em colocar isso a público, que nem nos casos na Amazônia que a gente vai comentar hoje. Você não viu isso no Jornal Nacional, nem em outras grandes mídias. Você vê isso nos jornais locais do Acre, de Rondônia, do Amazonas. Eu penso muito no porquê que essa informação não nos é dita de forma clara. Pelos impactos que ela provocaria. Com certeza. Ou seja, primeiro, a nossa própria experiência com relação a um ente com tecnologia superior à nossa é desastrosa. Quando os europeus chegaram aqui nas Américas, mataram todo mundo, porque tinham dominado o ferro e a pólvora, é que o pessoal estava com madeira. Exatamente. Então, se ET existe, e na minha cabeça existe vida além da Terra, e eles chegarem aqui, significa que eles têm uma tecnologia muito superior, que a gente mal consegue na Lua. Com muito esforço vai na Lua. Mas vai pra coisa nenhuma, né? Vai pega uma pedrinha, bota uma bandeira e volta. Ainda tem gente que acha que a Terra é quadrada, mas... exatamente. Mas, o que acontece? Se eles vierem pra cá, a tecnologia é muito superior. E aí tem vários impactos. Ou eles vêm e vão invadir, e vai gerar um senso de unidade humana que nunca teve, porque a gente não tem um senso de planeta Terra. Não. A gente tem um senso de país, mas não de planeta Terra. Talvez esse senso comece a existir, nós somos terráqueos. Mas, ou eles vêm pra nos ajudar, mesmo assim, alguns não vão aceitar. No mundo que a gente vive hoje, vão dizer que é montagem, que é fake news, que é edição de imagem, que aquilo é feito no Midjourney. Vão dizer tudo, porque tem gente que vai negar até a morte. Mas mexeria... Você acha tão superior que não existiria um ser mais superior. É um golpe contra o ego muito fatal. Exatamente. Né? Mas uma coisa que eu acho que mexeria muito seria com a visão, a crença de muitas pessoas, na ideia de que, e agora? Né? E como é que fica Deus nessa história, nessa equação? Exatamente. Como se Deus fosse Deus só da Terra. Né? É uma visão muito restrita de um Deus tribal ainda, que muita gente tem. A gente acha que Deus é só o Deus da sua tribo, né? E não o Deus que é um patrimônio indelével, inegociável da humanidade. Ninguém patenteou. Embora algumas pessoas achem que sim, ninguém patenteou. Deus é um patrimônio da humanidade, porque nós somos patrimônio de Deus, né? E os mistérios não param. Um dos policiais que teria participado da captura de uma das criaturas morreu alguns dias depois da ação. Ele não teria se protegido e, de acordo com os relatos, teve contato físico com o suposto ET. A demora na liberação de um laudo inconclusivo e o enterro sem velório intrigam. O médico que atendeu o soldado na época é o Dr. Cesário. Segundo ele, a morte de Marco Eli Xerezi ainda deixa dúvidas. Na véspera do dia que ele internou. Não tinha absolutamente nada. E uma infecçãozinha de urina. E não era infecção de urina, que já vinha evoluindo há muito dia. Foi de um dia para o outro. E o mais intrigante também, vamos supor, é que duas infecções, é muito raro ter duas infecções com duas bactérias. Uma no pulmão, mãe, diferentes. Ele não tinha nenhum procedimento, mas nenhum mesmo. O que realmente aconteceu em Varginha? O que se sabe até agora? Em meio a tudo isso, surgiram boatos sobre uma fita VHS gravada na época, que poderia conter imagens do ser e do resgate militar. Se essa fita for real, ela pode ser a chave para finalmente esclarecer os fatos. Porém, enquanto alguns vídeos publicados ao longo dos anos foram desmascarados como falsificações, outros ainda provocam muitas dúvidas e desafiam as explicações tradicionais. E mais de 25 anos depois, a verdade continua difícil de alcançar. Qual é a sua opinião sobre o caso do ET de Varginha? Você acredita que foi uma história real ou apenas mais uma ficção? Deixe seu comentário abaixo e não se esqueça de deixar seu like para ajudar o canal. E se você está interessado em mais teorias sobre OVNIs, não deixe de conferir nossa playlist OVNIs, onde tratamos desses temas com profundidade. Quanto o caso de Varginha ainda gera muitas dúvidas, outro fenômeno está gerando muito mais inquietação. Em 2024, uma série de avistamentos de drones misteriosos começou a ser registrada em áreas de grande importância estratégica, como bases militares e outras instalações sensíveis dos Estados Unidos. Inicialmente, esses drones eram vistos apenas como dispositivos comuns, mas logo começaram a despertar especulações sobre sua origem e propósito. Esses drones, de uma sofisticação impressionante, têm a capacidade de burlar sistemas de rastreamento, se concentrando em áreas de grande importância. Avistados em Nova Jersey, Pensilvânia, Connecticut e até mesmo em outros estados, esses objetos começaram a ser chamados de UAPs, fenômenos aéreos não identificados. Essa mudança na terminologia só aumentou a suspeita de que esses objetos poderiam ser algo muito mais do que simples aeronaves. O que é ainda mais perturbador é que esses drones foram vistos em áreas altamente sensíveis, como bases militares e instalações de energia, e
sistemas de comunicação. Durante seu mandato, Donald Trump prometeu liberar informações sobre fenômenos ufológicos, mas até agora essas promessas não foram cumpridas da maneira esperada. Com o aumento dos avistamentos de drones e a crescente preocupação sobre a situação, a grande questão é: quem está por trás disso? Estamos lidando com uma operação de espionagem de uma potência estrangeira ou há algo muito mais por trás disso? O fato de os drones apresentarem características tão avançadas e de burlar qualquer sistema de detecção sugere que há forças por trás desses fenômenos que querem permanecer anônimas. O governo americano vem dando explicações vagas, mas a dúvida permanece. Será que estamos testemunhando uma operação secreta do governo Ou uma ameaça extraterrestre? Não podemos ignorar o fato de que esses drones estão sendo vistos em locais altamente estratégicos. O que realmente está acontecendo? E se você acha que já viu de tudo, prepare-se para o que vem a seguir. O fenômeno mais incomum e intrigante de todos pode estar acontecendo bem debaixo de nossos olhos, na Amazônia. Relatos de naves saindo de rios na região do Acre começaram a surgir na década de 90, e desde então, o mistério em torno dessas manifestações subaquáticas só cresce. Indígenas e moradores locais têm testemunhado essas naves se movendo com velocidade surpreendente e realizando operações misteriosas. Que tu falou que as naves saem dos rios pra pegar as pessoas. Eu trabalhava... Porque tu me falou, porque eu te perguntei, pô, tá nisso há mó tempão? Tu falou, não, pô, tem pouco tempo. Então, e aí tu ia começar a falar desse caso aí, né? Sim. Então, eu nunca fui da ufologia, mas eu cresci com essa dúvida na cabeça por ter visto esses documentários. Então eu cresci com aquela pulguinha atrás do olho, falando, será que existe isso mesmo e tal? E nunca pesquisei nada. Só passivo vendo esses documentários naquela época principalmente. E aí, como eu trabalho na Petrobras, eu tenho muitos contatos de governo, etc. Às vezes eu troco ideia com pessoas. E tinha um amigo, de forma indireta, trabalhava na FUNAI. Ele falou, porra, você sabia que estão acontecendo casos em que tem saído naves dos rios e disparado feixes luminosos nos índios, causando diversos sintomas? Uma indígena até perdeu a criança. E às vezes as naves levam os índios embora. Essas naves não seguem o padrão convencional de aeronaves. Elas não voam, mas emergem das águas, como se estivessem se camuflando e se escondendo da vista humana. Esses fenômenos levantam questões sérias. O que essas naves estão fazendo ali? Por que aqueles que as testemunham frequentemente apresentam sintomas como perda de força, dores de cabeça e até queimaduras inexplicáveis? Relatos confirmados de autoridades e ufólogos indicam que essas naves podem estar associadas a tecnologias extraterrestres. Algumas teorias sugerem que esses veículos subaquáticos estão sendo operados por seres de outro planeta, que usam os rios como esconderijo. O fato de essas naves estarem emergindo das águas e realizando operações secretas só reforça a hipótese de que estamos lidando com uma civilização extraterrestre que já se estabeleceu aqui na Terra, mas de forma completamente secreta. Não, isso é mentira. Na época eu falei, isso não existe. Aí ele falou, não, pede os documentos tais e tais, da época tal e tal, que você vai descobrir. Aí eu comecei primeiro a olhar Google, notícias locais, eu vi que existia. Entrei no site do governo de pedido de informação, que eu já tinha uma certa familiaridade com aquilo. Tinha pedido pra isso. Tinha um do Edson Boaventura, que já teve até aqui, tinha um pedido dele sobre isso numa época distante. Na época não consideram nada. Aí eu falei, não, tá, vou pedir, não custa nada, rapidinho, já conhecia como fazer. Pedi. Pra minha surpresa, a FUNAI me liberou quase 50 páginas de documentos sobre esses casos. Com base nesses documentos, eu vi que a Polícia Federal tinha investigado. Então eu pedi pra Polícia Federal, ela negou. E eu pedi para o Ministério da Justiça e eles me concederam, por meio da Justiça Federal, aí totalizando quase 200 páginas de documentos. E depois eu vi que o Ministério Público estava envolvido. Aí pedi o Ministério Público e chegou mais, 50 páginas. Então tem centenas... Então quem não quis ceder documento foi a polícia? Sim. Ela falou, até na época deu justificativa falando, olha, esses documentos da polícia, quem tem que fornecer é a Justiça. Eu falo com a Justiça que eu nem conheço esse documento. Tá. E aí veio. E aí, quando peguei aquelas páginas de documentos, veio o vídeo. Ele tem vídeo de depoimento dos indígenas falando como foi, que a Polícia Federal colheu na época. Então eles investigaram, isso foi foi agora isso. Agora o que eu falo é 2014. Então isso aconteceu em 2014, 2016, tudo documentado. E quando eu li aquilo, eu não acreditei no que estava documentado ali. Porque era exatamente o que a pessoa me falou no telefone. As naves vêm, elas jogam feixes, como se fossem lasers nos índios. Só que é um laser especial que eles se sentem perdendo as energias, as forças. Eles ficam com sintomas, aí 1, 2 semanas com dor de cabeça, dá queimadura. Então dá uma série de efeitos.
Mas a parte nova nessa história, porque a parte do laser e tudo mais, essa eu já tinha escutado Já teve antes. casos antes. Não, eu já tinha escutado outras pessoas falando antes mesmo. Sim. Agora, o lance da nave que ela sai do rio, então ela não tá voando. Então, o que acontece? Se a gente pegar casos na história, não é só no Brasil, essas naves geralmente elas têm uma familiaridade muito grande com as águas. Então elas às vezes vêm do céu, entram no oceano, no rio, o que for, e às vezes as pessoas veem elas saindo. Cara, é muito comum receber relato, o cara tava pescando e saiu uma nave do rio. Essas manifestações subaquáticas podem estar conectadas a outros eventos ufológicos ao redor do mundo. E a pergunta que surge é: estamos sendo observados por seres que habitam os oceanos e rios de nosso planeta? Ou estamos diante de algo ainda mais complexo, envolvendo bases secretas e operações extraterrestres que nunca soubemos? Então, assim, eu não sei, a gente não sabe se eles têm bases. Eu acredito que possa ter o seguinte, que os políticos dos Estados Unidos já estão falando isso. Eles teriam bases nos oceanos e eles usam os rios como uma estrada e como uma forma de camuflagem para fazer as operações. Porque se você pega os casos na Amazônia, no Acre, e eu fui fazer uma pesquisa, de onde é que eles vêm? Eles começaram no Peru. No Acre nunca teve caso, mas no Peru teve um monte. Então, se você pegar... Quando? Um pouquinho antes, anos muito 2000, antes? Anos 2000. Tá. Se você pegar o trajeto dessas naves, das comunidades, ela vem exatamente no curso do rio. Então ela vem usando o rio, então provavelmente para se camuflar, e ela pega uma população, quando está chamando muita atenção, ela vai para outra e fica brincando de pique-pega. Tanto é que a Polícia Federal teve lá, pesquisou, e aí o fenômeno começou a se mover para a aldeia seguinte, na mesma hora. Então é uma coisa inteligente, entendeu? Entendi. Mas tem alguma teoria de como essas... Por exemplo, essa nave, ela não voa, mas ela vem do céu. Então, porque tu deve trocar ideia com os outros caras também, né? Sim. Há teorias que, por exemplo, pode ser uma civilização extraterrestre que está se colonizando no mar, instalou uma base no mar e vive aqui há milhares de anos, talvez. Então é um morador daqui. O cara tá aqui. Foi aquilo que tu me falou antes de começar. A gente não sabe onde ele veio. Ele pode ter vindo de outro planeta, e a gente vai discutir que o governo americano está falando agora, outra dimensão. Ele pode vir de outra realidade. E está se colonizando aqui, formando colônias. No oceano. Essa é a hipótese mais aceita hoje. De onde ele veio, a gente não sabe. E tá usando esses rios para fazer essas operações dele. É isso que é a informação que a gente tem, pelo menos, do comportamento que esses veículos têm. São naves, às vezes são naves cilíndricas, às vezes são esferas, às vezes são discos voadores clássicos, e que entram e saem dos rios e fazem essa operação e voltam. Às vezes são pequenininhos, são pequenos cilindros que as pessoas veem, duas pessoinhas dentro. Pessoinhas diferentes, assim, humanos meio diferentes. Eu não gosto muito de usar extraterreno, porque parece sempre que a gente fez aquela fantasia de um troço com cabeção, não sei o que lá. Outras formas de vida. Pra mim são outras formas de vida. Certamente eles... Diferenciados. A gente vai achá-los feios tanto quanto eles vão nos achar. Vão nos achar horrorosos. Porque se imagina se eles não têm boca. E se eles se alimentam do sol. Imagina essa coisa, né? Eles devem achar horrível uma boca cheia de dentro com língua. Nossa. Deve achar a coisa mais nojenta do mundo. Digestivo. Deve ser. Não, é que a gente tem que eliminar resíduos. Que meu gente Deus, esse povo é essa? fede. Que gente é essa que precisa disso tudo? Né? Uma vez eu estava ouvindo uma entrevista do Chico Xavier, que é uma pessoa que eu adoraria ter conhecido. Foi uma entrevista com a Hebe Camargo. A Hebe ainda estava bem nova, assim. E aí ele disse que ele recebeu de André Luiz, que é o guia dele, né? Uma proposta, disse assim, olha, existem seres habitando outros espaços e eles querem falar, um deles quer falar com você. Chico Xavier chegou. Você tem certeza? Ele falou, não, tenho certeza. Ele falou, mas eu não falo nem português. Meu português é limitado. Ele falou assim, não se preocupe com isso. Aí teve uma noite que ele fez essa viagem astral lá. E aí, chegando lá, ele disse que olhou para uma pessoa totalmente diferente e que a comunicação se fez. Não precisou nada. E aí, esse ser falou se ele falou muitas coisas que iriam acontecer com o processo de purificação da Terra, ele dizia, e falou, você tem alguma pergunta, Chico? Aí ele falou assim, Jesus para vocês. Eu achei bonito, né? Porque ele foi... Aí ele falou assim, é o príncipe da Terra. Existem muitos outros Jesus. Olha que interessante, né? Tipo assim, ele falou, e vocês respeitam? Respeitamos, com certeza. Mas Jesus é de vocês.
Nossa, são outros. À medida que exploramos esses casos, fica claro que existe uma conexão muito mais profunda do que imaginávamos. O caso do ET de Varginha, os drones misteriosos e as naves subaquáticas podem parecer eventos isolados, mas, na verdade, eles sugerem um padrão maior, mais complexo, que está se desenrolando bem à nossa frente. O que estamos vendo pode ser apenas a ponta do iceberg de um fenômeno ainda maior. Estamos, de fato, sendo observados por seres de outros mundos? Ou será que essas manifestações têm explicações mais complexas, ligadas a governos secretos ou experimentos que não podemos compreender? As respostas continuam a ser elusivas, mas as teorias continuam a crescer, e é impossível ignorar o impacto desses fenômenos. E você? O que pensa sobre tudo isso? Acha que esses fenômenos podem ter explicações naturais? Ou estamos lidando com algo muito maior? Algo envolvendo seres de outros planetas? Deixe seu comentário abaixo, e não se esqueça de dar seu like para apoiar o canal. O que sabemos é que os mistérios envolvendo extraterrestres e fenômenos inexplicáveis continuam a desafiar a lógica e a ciência. Por mais que tentemos entender o que está acontecendo, ainda existem mais perguntas do que respostas. A única coisa que podemos fazer é continuar a investigar, questionar e buscar a verdade, para que um dia possamos entender o que realmente está acontecendo. Se você acredita que o mundo precisa saber mais sobre esses mistérios, compartilhe este vídeo com seus amigos e ajude a espalhar a verdade. Estamos apenas começando a explorar esses enigmas e novas descobertas podem surgir a qualquer momento. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos a buscar respostas para os maiores mistérios do nosso tempo. Enfim, mudando um pouco de assunto, mas trazendo algo muito relevante, você sabia que o seu cérebro começa a envelhecer aos 30 anos? E que o estresse, a ansiedade e a falta de cuidados podem acelerar esse processo, abrindo portas para doenças como Alzheimer? Pois é, mas não se preocupe, você pode reverter isso. Apresento a você os 3 pilares da saúde cerebral. Um método simples, barato, fácil de aplicar e comprovado para manter sua mente jovem, ágil e saudável durante toda a vida. Ao adotar pequenos hábitos diários, você vai melhorar sua memória, concentração e até reduzir o risco de doenças degenerativas. Imagine acordar todos os dias com energia mental renovada e foco total, sem perder a clareza de pensamento ao longo dos anos. Esse é o futuro que você pode construir agora. Clique no link que vou deixar na descrição e no comentário fixado, que te ensinará tudo sobre como manter seu cérebro forte e otimizado. Não perca tempo, invista na sua mente agora e tenha acesso imediato. Ah, e ainda tem 2 bônus exclusivos para você. Um guia sobre burnout e outro para combater a névoa cerebral. Problemas que muitos enfrentam sem saber como resolver. Clique agora e comece sua transformação mental. Sua mente merece o melhor. Gostaria de fazer um agradecimento especial para a nossa nova assinante premium do canal, Antônia Monteiro. Seja muito bem-vinda. Se quer ter acesso a conteúdos exclusivos do canal Tesouro da Mente, ser sempre respondido antes por mim, ter acesso antecipado a novos vídeos, seu nome citado nos vídeos, etc., clique em Seja Membro e torne-se membro do canal Tesouro da Mente. E se você quer explorar ainda mais as questões sobre OVNIs e esses fenômenos misteriosos, não deixe de conferir nossa playlist OVNIs, onde falamos sobre tudo o que está acontecendo nos céus e nas profundezas da Terra.